Olá, pessoal! Bom, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, a gente estava vendo no capítulo 9 sobre o espaço urbano do mundo contemporâneo. Então, a urbanização aí no mundo na primeira revolução industrial. Agora, nesse capítulo, a gente vai se atentar para o processo de urbanização no Brasil. Então, as cidades e a urbanização brasileira, que até meados ali de 1960, a nossa população brasileira era predominantemente rural. Entre as décadas de 50 e 80, milhões de pessoas migraram para as regiões metropolitanas e capitais de estados. A fundação de Brasília em 1960 e a abertura de rodovias integrando a nova capital ao restante do país provocou aí significativas alterações nos fluxos migratórios e na urbanização brasileira. Então, o que a gente vai estudar nesse momento é a questão da urbanização no Brasil, que atualmente a distinção entre população urbana e rural ela tornou-se mais complexa. Por quê? Porque é considerável o número de pessoas que trabalham em atividades rurais e residem nas cidades, assim como de moradores da área rural que trabalham no meio urbano. São regiões aí do país que têm a agroindústria, inúmeras cidades que nasceram e cresceram aí nas regiões do país, né, onde tem essa agroindústria como uma mola propulsora das atividades econômicas secundárias e terciárias. E, ao mesmo tempo, vem aumentando e se diversificando o número de atividades econômicas secundárias e terciárias instaladas na zona rural, que assim se torna cada vez mais integrada à cidade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Descansaram? Estão animados para esse segundo semestre? Eu estou bastante animada, embora a fase não seja das melhores, mas eu creio que juntos a gente pode sim ter grande sucesso aí nos nossos conteúdos. Bom, dando andamento aqui, a gente se faz a pergunta: o que consideramos cidade? Logicamente que a cidade é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. O significado de cidade, que é a zona urbana, né, o ambiente urbano, ele opõe-se ao de campo, que é a zona rural. A cidade é a sede do município e cada divisão administrativa autônoma dentro de um estado e vai ser a área onde existe a concentração de habitantes. Logicamente que o estado é composto por um conjunto de cidades, sendo que uma delas é a capital, que abriga aí a administração, né, o principal centro de atividade. Uma cidade ela vai se caracterizar por um estilo de vida particular dos seus habitantes, pela urbanização, a sua infraestrutura, organização de serviços de transporte, concentração de atividades econômicas de todos os setores, né? As atividades primárias, que é a agricultura e pecuária, elas são desenvolvidas na zona rural. Uma cidade ela vai consistir em um núcleo populacional caracterizado por um espaço amplo, onde vai ocorrer aí as relações dos fenômenos sociais, culturais e econômicos. Existem vários modelos de cidade com grande diferença entre eles, então por esse motivo é difícil a gente definir concretamente ou classificar cada um desses modelos de cidade. O nascimento das cidades ocorreu lá quando o homem deixou de ser caçador e recoletor e descobriu a agricultura. E a agricultura ela permitiu que o homem tivesse abundância em comida, o que contribuiu para o seu modo de vida sedentário. As cidades-estado gregas, por exemplo, denominadas polis, assim ali no Vale do Rio Nilo, né, do Indo e da Mesopotâmia, surgiram ali os primeiros grandes núcleos urbanos. Como exemplo, a gente tem Nínive, Ur, Tebas, né, que foram as primeiras cidades-estado, as polis gregas. Posteriormente, a civilização grega e romana criaram grandes cidades e criaram alguns conceitos básicos do urbanismo. Pessoal, quais foram as primeiras vilas do Brasil que deram origem às cidades importantes que nós temos hoje? Bom, a primeira vila foi a de São Vicente, lá em 1532. Foi a primeira vila construída no Brasil, localizada ali no litoral do estado de São Paulo,
Como o solo era ruim para a produção de cana, os jesuítas foram embora para o interior. Então, em São Paulo, os jesuítas deixaram o litoral e foram para o interior, onde encontraram muitos rios, um bom solo e um bom clima. Em 1554, os jesuítas fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo de Piratininga, aonde posteriormente seria a nossa grande cidade de São Paulo. Como será que estão as primeiras 8 cidades brasileiras hoje? Sabendo que a primeira foi Salvador, depois São Sebastião do Rio de Janeiro, Paraíba, São Cristóvão, Natal, São Luís, Belém e Recife. Então vamos dar uma olhada nessas 8 cidades? Bom, a primeira então foi Salvador, em 1624, durante um ataque holandês. A capital do Brasil foi também cobiçada por ingleses e franceses. Os holandeses a ocuparam por cerca de um ano até serem expulsos. Depois invadiram Pernambuco, mas foram finalmente expulsos do Brasil em 1654, após várias batalhas e diplomacia. A segunda cidade, a fundação do Rio de Janeiro. Esse aqui é uma tela do artista carioca Antônio Monteiro, que é um acervo ali da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Terceira cidade, cidade da Paraíba, né, no mapa de Albernaz em 1640, que estava em posse dos holandeses. Então nós temos aqui, ó, a primeira igreja, primeiro hospital do Brasil. Olha que interessante. A quarta cidade, São Cristóvão de Sergipe del Rei, fundada em 1590, tornou-se aí a sede da capitania de Sergipe, ocupada pelos holandeses de 1637 até 1645. Só em 1855 a capital de Sergipe foi transferida para Aracaju. A outra cidade é a Fortaleza dos Santos Reis, em Natal, que foi a quinta cidade fundada no Brasil. A sexta cidade, São Luís, fundada pelos franceses em 1612, para ser a capital da França equinocial, mas conquistada pelos portugueses em 1615. Em 1620, ela tornou-se a capital do segundo estado da América Lusitana, o estado do Maranhão, desmembrado do estado do Brasil. Os 3 estados da América Lusitana foram novamente unificados ali com o Reino do Brasil em 1815. Capital do estado do Pará tem origens na construção do Forte do Presépio, em janeiro de 1616. Ao redor do forte, desenvolveu-se a aldeia de Feliz Lusitânia, sob a invocação de Nossa Senhora de Belém. Antes de 1640, Belém já era uma cidade. Essa aqui é uma linda igreja de Santo Alexandre, em Belém, do século XVIII, uma época em que toda a cidade era uma joia arquitetônica. Essa igreja foi fundada pelos jesuítas, que possuíam, junto com os índios, grandes fazendas de gado e de agricultura na Amazônia, até serem expulsos em 1759. E a oitava e última cidade, Recife, em meados do século XVI, já existia um povoado no local, foi sede do governo holandês de 1630 a 1654. No início do século XX, apresentou grande crescimento econômico, chegando a ser aí a terceira maior cidade brasileira em população. Pessoal, eu fiz uma lista das 20 maiores cidades aí do mundo, para a gente descobrir aí a posição do Brasil e se ele, logicamente, está na lista. Bom, a gente tem a primeira cidade, Tóquio, no Japão, que é a mais verticalizada do mundo e onde tem a torre de TV mais alta também. Aqui a gente pode observar o Monte Fuji, lá ao fundo aqui da cidade de Tóquio. A segunda, Jacarta, na Indonésia, ela é tão grande que administrativamente está dividida em 5 partes. Jacarta também lembra muito a cidade de São Paulo. Foi uma comparação aí de um arquiteto que veio visitar o Brasil em 2011.
Depois é Delhi, na Índia. Uma curiosidade é que, segundo a ONU, a previsão é que até 2030 Delhi seja a primeira na lista de maiores cidades do mundo, porque a Índia talvez ultrapasse a China aí na quantidade de habitantes. Seul, né, na Coreia do Sul, tem um histórico de investimento em mobilidade urbana que privilegia aí o transporte público, um dos maiores exemplos de revitalização na cidade que priorizaram o bem-estar da população. É um grande exemplo aí de revitalização ambiental. Temos aí em quinto lugar Manila, nas Filipinas, que também se destaca por seus grandes edifícios. Um dos mais recentes é o City Center Tower. Tem uma arquitetura muito inovadora, uma fachada feita com mini varandas circulares, formando aí um caminho geométrico. Visto de frente, o desenho lembra uma onda do mar, que se movimenta de acordo com o ângulo que se observa. Sexto lugar tem Mumbai, na Índia, que é a capital financeira da Índia. O crescimento acelerado nas últimas décadas fez com que aumentasse muito o número de favelas, que lá eles falam os slums, e um problema que existe aí também nas grandes cidades brasileiras. Sétimo é Karachi, no Paquistão. Trata-se aí de um dos destinos mais visitados no Paquistão, além de um dos centros educativos mais importantes ali do mundo islâmico. Se destaca por suas belas ruas, obras de estilos arquitetônicos, e muitos foram construídos ali durante a colonização britânica. Aqui nós temos uma das obras mais famosas da cidade, que é esse mausoléu. Oitavo, Xangai, na China, é o principal centro comercial e financeiro ali da China. O seu crescimento acelerado traz, sim, consequências negativas para a cidade. Tem medidas para conter o crescimento populacional, como um objetivo aí de evitar um fenômeno conhecido como doença da grande cidade, que é quando uma megacidade é assolada por problemas como poluição e escassez de serviços públicos. O nono, nós temos Nova York, nos Estados Unidos. Quando a gente fala de maiores cidades do mundo, Nova York se destaca por seus arranha-céus, painéis coloridos e uma arquitetura ali bem high-tech. O crescimento de uma das maiores cidades do mundo começou por Manhattan, mas de forma bem desorganizada. E uma das características dessa cidade são seus ângulos retos e uma distribuição bem organizada das ruas, um verdadeiro exemplo aí de simetria. Bom, e aí nós temos na 10ª posição a nossa grande São Paulo, Brasil. A cidade aparece então aí na 10ª posição do ranking das maiores cidades do mundo. É a única representante brasileira na lista e ela também é a mais populosa do Brasil e a maior do continente americano. Uma curiosidade é que a única brasileira entre as maiores cidades do mundo tem quase 2 milhões a mais de pessoas do que Portugal. São Paulo enfrenta grandes problemas de planejamento urbano, principalmente em relação à mobilidade. Pessoal, e aqui eu coloquei as maiores cidades do Brasil só para mostrar aí o ranking da nossa grande Campinas, que é o município mais populoso do interior do Brasil. Bom, nós temos então lá a primeira São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Belém, Porto Alegre, Guarulhos e Campinas aí. Então, na 14ª posição. Pessoal, e qual será então a nossa tarefa da semana sobre essa rede urbana brasileira, a questão dessas 8 cidades aí? Em primeiro lugar, eu quero que vocês deem uma boa lida no capítulo 10, né, o capítulo todo, anote ou grife os conceitos que vocês julgarem mais importantes. Os tópicos principais são a rede urbana brasileira desde a colonização até os dias atuais, as regiões metropolitanas, né, quais e quantas são, hierarquia e influência dos centros urbanos ali no jargão militar que a gente fala, né, que é o jargão militar, que é igual a subordinado versus superior imediato, ou seja, essa rede urbana, os nós que representam aí o centro dessa urbanização,
o plano diretor e o estatuto da cidade, o que são? Então, esses são os tópicos principais do capítulo. O trabalho de vocês será, então, como estão essas 8 cidades hoje no mundo globalizado, altamente tecnológico? Eu mostrei para vocês características delas na época da fundação, certo? E um pouquinho da história de cada uma. E qual será o nível de desenvolvimento em todos os setores da economia, IDH, PIB, turismo, importância nacional, ou seja, a importância que elas têm hoje dentro do Brasil e no global também, tá? Então, o seu trabalho ele poderá ser realizado de 2 formas. Um relatório com um arquivo digitado aí no Word, bem sintetizado, pode ser bem ilustrado, bem organizado, com imagens das cidades, tipo antes e depois, né? Caracterizando esse antes, como eu coloquei aqui, e a atual, e comentários de o que cada uma, qual foi o estilo econômico que cada uma utilizou para o seu desenvolvimento tecnológico. Ou um pequeno vídeo comentado com fotos de antes e atual e comentários de desenvolvimento de cada um. Olha, os 3 tipos de trabalho são bem-vindos, tá? O relatório é uma coisa mais tradicional, mas eu quero que vocês façam digitado. Eu acho que a gente tem que se adaptar aí com essas novas ferramentas tecnológicas. Então, vamos utilizar os arquivos do Word, fazer uma capa bem bonita, título, subtítulo, tá bom? Vamos, assim, aprender a fazer bem legal esses trabalhos aí. O pequeno vídeo eu também acho muito legal porque é uma forma de a gente usar as novas ferramentas e pode ser um vídeo simples, tá? Pode fazer aí no celular mesmo ou no seu computador, pode fazer só com a sua voz mostrando a imagem, igual aqui eu tô fazendo, eu tenho a opção de tirar ou colocar a minha câmera. Vocês podem utilizar aí a maneira como vocês acharem melhor, ok? O importante é vocês mostrarem para mim nessa rede urbana hoje como estão essas 8 primeiras cidades do Brasil. Pessoal, então é isso, ok? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.